paciente, sem olhar, só conversando comigo. O que eu tenho que observar no paciente quando eu penso na inspeção semiológica daquele abdômen? Estática dinâmica. Tem massa, tem coloração, tem manchas, não é? Então, o que seria uma mancha semiológica que eu poderia falar no abdômen que sinaliza também uma gravidade da transformação? Tudo bem, a gente vai pensar no quê? Ótimo. Então a gente vai avaliar tudo isso daí. Eu tenho como avaliar, eu tenho como observar também. Eu consigo verificar o movimento celestial do abdômen? Não é EFT. Mas se o paciente for mais emagrecido, eu fizer atividade tangencial, eu consigo observar, não é? Mas se eu visualizo de imediato qualquer paciente, eu fico patológico. E quando eu visualizo esse movimento peristáltico ali, está visível para mim, o que eu vou pensar? Não, pode ser alguma obstrução. Pronto. É a primeira coisa que eu tenho que pensar para poder investigar, não é? Eu pensei em alguma coisa obstrutiva, aquilo sinaliza para mim uma luta que está acontecendo naquela movimentação daqueles canais. Bem? Joia. Pode ser também. A gente viu que tem tipos de abdômen diferentes, não foi? Quais são os tipos que a gente tem, gente? Globoloso, quadrado, escavado, como que eu chamo o abdômen da gestante? Gravídeo. Tudo bem, não é? O abdômen gravídeo. Olha aqui, roda na maternidade, essa é a prioridade. Já sabe que vai errar, você roda lá? Ó, a gente vai passar agora então para os curvas, que é o segundo movimento que eu vou fazer, que é o segundo passo que eu vou fazer na avaliação do abdômen de um paciente. Então, eu inspecionei, olhei tudo que era possível ter olhado e passo agora para a ausculta desse abdômen, né? Eu tenho pontos de ausculta. Eu tenho focos ali que eu vou auscultar som, né? Eu tenho artéria, eu tenho esse foco aqui que vai ser da aorta, tenho da artéria renal, tenho da artéria ilíaca e tenho um pouquinho da artéria femoral. Consigo ouvir som, consigo normal, tá? E aí eu tenho a ausculta dos fluidos hidroaéreos. Todo mundo já auscultou, não já? Todo mundo sabe qual é o somzinho que faz. Não é nada muito grosseiro, né? Uma coisa mais delicadinha, mas que é que eu tenho que fazer essa ausculta, tenho que observar. E aí, lembra que a gente viu em sala de aula, lá no exame físico geral, como que eu faço essa ausculta para eu falar assim, se o abdômen aqui está com muitos hidroaéreos ausentes? A gente foi o que a gente faz, eu até se a gente fazer um cada quadrante, né? Ou se a gente fazia tipo no geral, ela falou que a gente faz no geral. No geral. Por exemplo, se eu sou colocando de entendeu? Mas se você verifica até os dedos ouvindo, tem certificado de efeito, tá? Muito bem, vou pegar isso aí lá na parte inicial que a gente já falou. Isso aqui é só juntando conhecimento, que você já sabe. Né? Então, ó, o que eu tenho na ausculta desse abdômen? Eu tenho muitos hidroaéreos que vão fazer a ausculta. Eu tenho sopros que eu posso ouvir, porque eu tenho aqueles pontos de calibre que eu vou fazer a ausculta. Tenho ruídos metálicos que eu posso ouvir também. E eu tenho silêncio abdominal. Quando eu tenho silêncio abdominal, eu tenho que pensar em quadro de paralítico, quadro obstrutivo, que eu posso explicar em algum foco determinado, não escutar nada, né? Muito bem. Então, ó, a ausculta do abdômen tem utilidade para se avaliar a motilidade intestinal e a presença de sopros arteriais. Auscultar o abdômen antes de percutir e palpado, por quê? Porque essas manobras podem alterar a frequência desses ruídos. E a realidade do físico, os exames que não vai ser dividido com o quadro clínico do paciente, né? Porque eu vou estimular o peristaltismo. Então, primeiro eu inspeciono, depois eu ausculto. Ausculto os ruídos intestinais, observando sua frequência e características. Os ruídos normais consistem em gritos e borbulhamentos. Borbulhar é mais comum, né? Com uma frequência estimada de 5 a 34 por minuto. Ok. Se eu tiver mais do que 34 ruídos, eu vou ter hiperperistaltismo. Por exemplo, diarreia. Com diarreia, disenteria, com alguma disfunção intestinal aqui,
tenho um hipoperistaltismo. E quando eu não ausculto nenhum ruído, eu tenho um abdômen aperistáltico ou ruídos hidroaéreos ausentes, né? Ruídos intestinais, olha só. Por favor? Ó, ocorre, esse ruído que a gente vai auscultar ocorre decorrente desse movimento peristal que a gente tem, do deslocamento de ar, de líquidos ao longo dos intestinos. A gente denomina esse barulho ou ausculto de ruído hidroaéreo, RH, né? Os objetivos de colocar RH positivo no dia presente, ou RH ausente, né? Ruídos hidroaéreos. Identificar o que a gente tem que fazer na ausculta, para assim, medular esses mais na minha cabeça. Ó, eu vou identificar se tem ou se não tem ruído hidroaéreo. Ok. Vou verificar a frequência e vou verificar as características dele. A frequência normal é de 5 a 35 minutos. Então, que é 34 minutos até 35, acho que não conta 35, por isso que eu modifiquei aqui, tá? Vamos padronizar de 5 a 35, combinado? Utilizar o relógio com marcação de segundos para contar a frequência desses ruídos durante 1 minutinho, para estabelecer se ele está normal, se ele está hipoativo ou se ele está hiperativo. Auscultar os 4 quadrantes se você tiver dúvida, tá? Para que eu fale, eu sinceramente, não tem necessidade de você ficar auscultando os 4, você já recebeu o cliente e não está ausente, tá? Mas se você quer ter segurança, não é errado, é até mais correto, é mais prudente você auscultar os 4 quadrantes de falar, não tem nenhum dos quadrantes, tá bom? A ausência de ruído hidroaéreo é estabelecida somente após 5 minutos de ausculta contínua. Deixar meu estéreo lá, ficar com o meu ouvidinho ligado, em silêncio, porque qualquer barulho pode tirar o meu foco, e 5 minutos eu posso falar que não tem ruído hidroaéreo para mim. Muito bem, e avaliar se tem sopro naqueles focos que eu mostrei para vocês dos pontos arteriais. Essa imagem é bem bonitinha, bem real, bem que a gente faz a ausculta mesmo, tá vendo? Vem lá a aorta, as artérias renais, dedo esquerdo, a artéria ilíaca, a artéria femoral. Então, a partir daí, nesses focos, esses pontos do abdômen, eu posso ter sopros, porque aí eu tenho os vasos. Como que eu faço, então, Camila, a descrição que eu vou colocar no meu exame físico? Olha só, a descrição fisiológica. A ausculta abdominal do paciente X apresenta ruídos hidroaéreos de propulsão e mistura presentes e normal audíveis. Tá chique demais a resposta, não é? Quem quiser colocar só ruídos hidroaéreos presentes sem sons anormais, perfeito, tá jóia, né? Se quiser quantificar quanto que você auscultou no período de 1 minuto, perfeito, fica bem bonitinho também. A descrição patológica, como que ficaria? A ausculta abdominal do paciente apresenta ruídos hidroaéreos de propulsão e misturas ausentes. Então, para ruído paralítico, por exemplo, qual é o paciente que é imperioso que eu faça a ausculta abdominal? Eu não posso deixar de fazer nunca nesse paciente. Hã? Tem que fazer, mas isso não queria resposta não. Não. O paciente, quando que é mais comum ter o ruído paralítico? Quando que eu faço assim, quando que eu mexo nesse intestino? Vou lá com as minhas mãos e mexo para cá, mexo para lá para poder verificar o órgão, alguma coisa. Para cirurgia. Então, o paciente que está no pós-operatório, o médico, na cesariana, quando a gente está fazendo intestino, por exemplo, eu tiro o intestino dentro do dente. O intestino bem, a gente põe para lá para poder ver só o ovário na mulher, por exemplo. Depois a gente manipula as alças intestinais. E aí isso faz com que depois a paciente tenha mais dificuldade para poder voltar àquele trânsito normal. Por isso a gente pede para elas caminharem logo após a cirurgia. Então, logo seja possível, levanta a cama e vai caminhar, para poder voltar esse movimento naturalmente aí. O que os pacientes fazem? Se dói, eu fico deitado, igual uma fogo, parada. Né? O abdômen vai distendendo, e o médico não presta. Esse médico não operou, porque o abdômen deste tamanho. Então, não fala o que ela fez. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí com esses pacientes, tá? Ausculta, tudo bem? Então, de 5 a 35. Para eu poder falar que tem ruídos hidroaéreos ausentes, é quanto tempo de ausculta? 5 minutos. Eu vou ficar de 5 a 35 de normalidade. Abaixo de 5, hipoperistaltismo. Acima de 35, hipoperistaltismo. E para falar que está ausente, auscultar no foco ali por 5 minutos. Tudo bem? Eu ausculto durante o não discussão nenhuma aí, mais 5 minutos ou mais 4. 5 minutos, pode escutar. Para você ter certeza. Porque aí, então, você falar que está ausente, você tem que investigar a causa. Tá bom? Professor.
dependendo do tamanho, se ele está aumentado, ele pode pegar. Entendeu? Às vezes o ultra chega até aqui, ó. De longe, tudo, mas naturalmente o ultra bonitinho, ó, depende da posição na sombra do caminho. depende, às vezes pode ser. Pode ser invertido. E às vezes. Ela brigou ela passada. Aí, Você não viu, né? quadrante superior esquerdo. Tá gravando lá no vídeo. Já tá Ele dividiu em dois, basicamente. Outra coisa Por exemplo, Acho que ele botou os quadrantes quadrantes, dos mas dois porque ele tem um botão do quadrante, por onde eu vi tinha os dois lados. Porção direita e porção esquerda. Porque aqui está em 4 quadrantes. Vocês não vieram? Aí, na verdade, o número da Ela não foi mandar não. entendi, está em 4. Por isso que nós temos essa. Olha aqui o dedozinho. Está por aqui. Então ele fica aqui, ó, bastidinho no meio. Mentira, eu vou mandar pra todo mundo pra ele. Porque ele tá aqui assim. Ele dividiu, baixo bem no meio. Tá joia? Mas a gente tem agora o quê? Ele 9 quadrantes. Eu tenho aqui, aqui e aqui. Tudo vai ficar no borracha. Percussão do abdômen agora. Como que eu faço a percussão? Semiologicamente, como que eu faço? De estudar, assim, né? Vou colocar na prova descreva. Semiologicamente, o ato de percutir. Porção limite, Antes desse daqui, é isso daqui? Antes desse aí? Descrição da altura. Você pode fazer. Ah, o outro que vai percutir, não é? Se eu tiver alguém muito grande, eu consigo percutir? Não. Então, quem tem que passar na classe de cortar? Eu já vou até mandar para as autoridades fiscalizar essa unha. Porque lá na unidade é um rastreio. Mas um rastreio para você resultado, né? Muito bem. Ó, a percussão ajuda também a avaliar a intensidade e distribuição dos gases no abdômen, além de identificar quais são as que têm massa sólida, se eu tenho líquido, se eu tenho ponto doloroso, se eu tenho alguma. Eu consigo, pela minha percussão, medir o tamanho do meu físico, se eu tenho uma pegadinha, por exemplo, saber se eu tenho aumento básico, tudo pela percussão. Então a percussão é rica de informações para a gente. Você deve fazer bem direitinho, né? Quando eu percuto um paciente, eu sei que eu vou ter 4 tipos de sons. Eu posso ter um som timpânico, eu posso ter um som hipertimpânico, eu posso ter um maciço e um submaciço. Ai, Camila, que difícil, né? Maciço para submaciço, é difícil mesmo, né? É difícil hipertimpânico para timpânico também. Quando eu falo da hipertimpânico, você tem na sua cabeça, imagina um abdômen com gases. O paciente está cheio de gases dor abdominal por gases mesmo. Você vai lá no país, fica quase um tambor. Então, esse somzinho de tambor é hipertimpânico, tá? Então, a gente tem que saber qual é a localização anatômica dos órgãos do abdômen, para que eu já saiba qual é o som normal daquela região. Eu vou permitir e confundo direito. Que som eu vou ter? Mas por que eu não tenho timpanismo? Ei, põe naquela cadeira ali, ó. Boa bater. Tá. Então eu tenho que pensar dessa maneira quando eu for fazer o exame físico, tá? O timpanismo costuma predominar em função dos gases existentes na variedade intestinal e é apresentado pelo abdômen normal em quase toda a sua extensão, com exceção das localizações típicas dos órgãos específicos daquela região, tá? O som timpânico, ele é percebido nitidamente sobre o espaço de Traube. Que espaço é esse? O que é o espaço de Traube? Nessa região é para estar timpânico, é isso? E se ele não tiver timpânico?
Pode ser o baço aumentado, pode ser o fígado aumentado, pode ser os dois. O que mais que pode ser que não é patológico? Estômago cheio. Perfeito. Tá bom? A gente tem que lembrar disso. Eu tenho que reconhecer cadê o espaço de Traube. Olhei para o paciente, o espaço de Traube está localizado aqui. Vai ter imagem. E aí, então, nessa região, eu vou ter que escutar o som timpânico. Eu vou lá para o hipocôndrio direito. Nessa região, o som tem que ser maciço. Eu posso ter timpanismo na região do fígado? Posso, vai ser patológico. É um sinal semiológico de uma doença X, que vocês já devem ter estudado, né? Aí eu venho para cá. Então, ó, o espaço de Traube está localizado no 6º ou 11º espaço intercostal esquerdo, no qual normalmente eu tenho timpanismo à percussão. O timpanismo pode ser substituído por submasse 6 ou masse 6, a depender da área percutida, né? Se eu tiver nessa região estrutura sólida, fezes ou líquidos. O som hipertimpânico é obtido quando o conteúdo aéreo do aparelho gastrointestinal está aumentado, com meteorismo, com obstrução intestinal, com pneumoperitônio, que a gente vai estudar mais para frente. E a submasse 6 é encontrada em áreas de menor conteúdo gasoso ou na presença de um órgão maciço, como ocorre na zona do hipocôndrio direito, onde está o fígado, né? Então, para percutir, a gente vai percutir, todo mundo já sabe percutir. Quem não sabe percutir ainda, aproveita o habilidades. Professora, eu tenho dúvida na percussão. Professor, vamos fazer exame físico do abdômen. Está todo mundo examinando abdômen? Não tem ninguém fazendo outra coisa com habilidades, não, né? Não adianta depois de falar para mim, professora, mas aí meu professor, eu vou fazer só isso. Lá no final, não adianta, é agora. Tá? Muito bem. Descrição fisiológica, então, da percussão do abdômen. Olha lá. A percussão abdominal do paciente apresenta som timpânico, principalmente nos quadrantes inferiores direito e esquerdo, direito e superior esquerdo, apresentando som maciço nos quadrantes superior direito e inferior esquerdo. Patológico. Apresenta som timpânico distribuído difusamente em todo o abdômen. Se está timpânico na região de boca, tem alguma patologia hepática. Tem que estar maciço ali, né? Lembrete, só para vocês lembrarem, ó. Colocar o dedo flexímetro da mão não dominante sobre o abdômen e com o dedo flexor da mão dominante flexionado e usado como se fosse um martelo, percuta o dedo que está sobre o abdômen. Todo mundo já leu, flexor e flexímetro, né? Ou flexor e flexímetro. Desenvolver um roteiro sistemático na tua cabeça, para que a percussão aconteça, iniciando por um quadrante e prosseguindo pelos demais em sentido horário, para você não deixar nada ficar sem ser percutido, tá? Descrever o som que você vai obtendo. Então, o som timpânico, vísceras preenchidas por ar, no estômago vazio, no intestino, eu vou ter um som timpânico. Som maciço nos órgãos, né? E massas sólidas que porventura tem nesse abdômen. Eu vou verificar o físico através da percussão, que é a hepatimetria, né? Então, eu vou percutir a linha clavicular direita a partir de um ponto de timpanismo do abdômen, até se perceber a mudança do som timpânico para maciço. Isso vai identificar para mim o quê? A borda inferior do fígado. Eu vou repetir esse mesmo processo, partindo agora de uma área de ressonância pulmonar, até encontrar uma maciez hepática na borda superior. E aí, com uma canetinha, eu marco esses dois pontos. E vou medir a distância que tem entre eles. Ela pode variar de 6 a 12. Se estiver acima de 12, eu vou ter uma hepatomegalia. Tudo bem? A gente vai ter um slidezinho que vai mostrar bem direitinho a hepatimetria. Isso que eu quero que vocês treinem lá no Habilidades. Tá bom? Olha só como que a gente pode fazer a percussão, a ordem da nossa percussãozinha. Em todos os quadrantes, você vai percutindo, bonitinho, até terminar, até finalizar. Mas percutir sistematicamente em sentido horário, para você não esquecer nem um pedacinho. Aí aqui a gente vai começar os sinais. Eu tenho o sinal de Joubert, ou Joubert, como vocês querem falar, só escrevam certo, né? Eu não me importo com a fala não, eu me importo com a escrita, né? Então, é a presença de timpanismo na região da linha clavicular direita, onde normalmente se encontra massa 6 hepática. Se eu tenho timpanismo na região de loja hepática, eu tenho que pensar em pneumoperitônio. É como se fosse patognomônico, tá bom? Então eu vejo assim, ó, fiz exame físico, percuti, e
o ponto direito está timpânico. Eu já coloco lá, sinal de Joubert positivo. E pós-diagnóstica, pneumoperitônio, a ser investigado. Que tem? Eu vou investigar. Tudo bem? Espaço de Traume, olha lá. É o espaço também chamado de espaço semilunar. Eu estou falando alguma novidade para vocês até agora? Não, só esse sinal, né? Que a gente não tinha visto ainda. Tá bom. O espaço semilunar, que vai do 6º ao 11º espaço pericostal esquerdo. Olha lá. Aqui eu tenho o fígado, olha porque se o fígado estiver um pouquinho mais aumentado, ele some. Né? Olha se o estômago estiver cheio, como ele também pode sumir. Tá vendo? Temporariamente, né? Os seus limites são gradil costal, baço, pâncreas, parte do colo descendente, rim esquerdo e o estômago. Normalmente tem timpanismo ou percussão, e a presença de som maciço neste espaço é indicativo de esplenomegalia, como também pode ser de hepatomegalia, como também pode ser de estômago cheio. Palpação. Tudo bem na percussão? Vou para a palpação agora. Quais são as formas de palpação que eu tenho? Superficial e profunda. Como que eu começo a minha palpação? Pela superficial ou pela profunda? Superficial. A partir de que ponto? Ao contrário do ponto do pronto. Essa tem que estar na minha cabeça. Vou começar a palpação? Eu pergunto para o paciente qual é o local do seu abdômen que está doendo. Me mostra. Põe a sua mão para mim em cima do local. Hoje eu fui avaliar uma paciente que disse que estava com uma verruga. Ela disse que o marido dela estava pulando a cerca. E ela estava com uma verruga na região perto do ânus dela. Eu falei, eita, tá bom, então a gente vai te examinar. Aí ela falou assim, olha como a gente tem que se lavar. Não sei porque eu lembrei disso, mas eu já falo, que eu lembrei, vou falar, né? E aí, quando a gente vai fazer, a paciente foi lá e eu fui examinar. Fui lá, olhei a vagina, não vi nada, olhei lá. Quando eu fui lá ver o ânus dela, estava cheio de restos de fezes. Não é feio, gente? Então, quando a gente fizer o número 2, tem que fazer o quê? Lavar. Ninguém passa papel. O papel fica o cocô fica nas pregas da região. Né? Então, você passa o papel assim, fica tudo encatado. Daí você vai no médico, você vai lá, então você vai namorar, imagina, meu Deus. Vai namorar, teu namorado vê isso daí. Então limpa, lava o bumbum, tá? Sei lá por que contexto foi dito isso, mas vamos seguir, né? Pronto, eu não sei nem por que eu falei isso, porque veio na minha cabeça. Eu vou falar com o menino da geóloga, né? Tá, mas vamos lá. Palpação do abdômen. Gente, é claro que isso é normal. Todo mundo faz o menos 2. Só que por que eu estou falando isso? Porque é a higiene, tá bom? Quando a gente fala aqui, professora, mas eu vou na faculdade, mas eu vou me lavar aqui. Compra um lencinho umedecido. Deixa o lencinho na tua bolsa. Fez o número 2, passa, porque vai bactéria no ânus da vagina. Aí aquela pessoa fica sempre com infecção de repetição, infecção urinária, fica com corrimento direto, porque a bactéria vai e transloca para lá, tá bom? As fezes da gente é só o que não presta, é excreção do que não presta. Muito bem. Palpação do abdômen, então. Então, eu vou começar, eu vou saber qual é o ponto doloroso daquele abdômen, né? E vou começar pelo ponto oposto a esse ponto doloroso e de forma superficial. Então, eu começo palpando todos os quadrantes. Palpo, até chegar naquele pontinho doloroso dele. E vou agora aprofundando a minha palpação. Quando eu aprofundo a palpação, para onde vai o meu olho? No rosto do paciente. É assim que eu tenho que palpar. Tem paciente que tem vergonha de falar da dor, tem paciente que tem uma sensibilidade muito fraca para a dor, e tem paciente que tem sensibilidade muito forte para a dor também. Né? A gente tem que ficar tocando, palpando e olhando para ele. Eu vou visualizando aquela tensão que ele vai fazendo para mim. Tem gente que não fala, gente que faz só careta. Está doendo aqui, senhor? Está doendo muito? Dói quando eu aperto ou quando eu solto? Aí você vai investigando. Ó. A palpação do abdômen é dividida em superficial e profunda. E antes de realizar, deve sempre explicar ao paciente como que vai ser feito e vou perguntar se ele sente dor em algum ponto específico, porque eu vou fugir inicialmente daquele ponto doloroso, né? Em caso de dor, para o paciente apontar qual é o local que está doendo, o examinador realiza a palpação primeiramente em zonas não dolorosas e, por último, ele passa para aquela zona dolorosa. Eu vou manter os
dedos das mãos estendidos, fechados entre si, com a palma da mão antebraço na então no horizontal. Vou lá com a minha mãozinha aberta. Aberta. Pressiona-se de forma delicada a superfície abdominal, aproximadamente 1 centímetro, para a palpação superficial, e mais ou menos ali uns 5 centímetros de profundidade na palpação profunda, com movimentos suaves. E eu vou palpar os 4 quadrantes no sentido horário também, para que eu não esqueça nenhum quadrantezinho sem palpar, tá? Nunca, ele diz que está em vermelho ali, nunca iniciar a palpação pelo local em que o paciente requer a dor. Tudo bem? Na prova, é claro que vai ter uma questão para você identificar isso para mim. Claro, isso aqui é basilar, é básico, isso aqui, né? Se você vai descrever para mim, você descreve tudo isso que está escrito nesse slide, ó. E não me fala a partir de onde você começou, eu não vou considerar a sua resposta. Vai ser 0. Eu não vou considerar. E não discuta comigo porque eu não vou discutir com você. Vai outra cara de queixa para ti. De queixa porque é mais do que egípcia, né? Mas você não vai colocar que o paciente está com dor em região? Sim, eu vou colocar um caso para você. Tá. Aí eu quero que você discuta tudo isso aqui, mas eu vou começar pelo ponto oposto ao ponto doloroso. Então, o último local a ser palpado será o ponto doloroso. Tá bem? Palpação superficial. É a palpação suave do abdômen, muito útil para identificar pontos dolorosos, consistência da parede abdominal, marcas superficiais palpáveis, a presença de lesões de continuidade de parede, né? E temperatura local. Tudo isso eu consigo ver, olha lá. Com a parte do bolso da minha mão, eu consigo ver a temperatura com mais fidedignidade, né? Joia. E vou palpar superficialmente, olha lá. Todos os quadrantes sentido horário, tá vendo? Todo mundo está acompanhando lá? Sim, ó. Sentido horário. Vou e termino. Aqui é a palpação unimanual. Aí a palpação profunda eu vou palpar bimanual, não é? Deixa a minha mãozinha lá e vou para a outra para tentar fazer, buscando alguma massa, buscando alguma coisa. Em geral, é uma medida necessária para definir a presença de massas abdominais, essa palpação profunda, né? Ela pode ser realizada usando a técnica bimanual com as mãos sobrepostas. Tudo bem? Professora, mas é certo eu fazer essa palpação profunda unimanual? Não tem problema. Mas a bimanual te dá mais consistência na palpação. Tá? Basta você experimentar no paciente, você vai ver a diferença que dá. Te dá mais segurança do que você está palpando. Olha lá. Mesma coisa, sentido horário bonitinho, uma mão sobre a outra. Tá? Órgãos que só são palpados em condições patológicas. Quais seriam esses órgãos? Vamos lá, bexiga, vesícula, A flexura, baço, o rim, muito bem. O que mais? O fígado. O fígado eu consigo palpar a bordinha interior dele, não é? Por algumas manobras a gente vai aprender. Mas eu palpar o abdômen, já senti o fígado que está errado não, está patológico, né? Muito bem. Olha só. Então, bexiga, se a bexiga é vazia, se ela estiver cheia eu consigo, né? Baço, vesícula biliar, o apêndice, a flexura do colo, o intestino delgado, eu consigo palpar se estiver normal. Tá bom? Tá bom? Aí agora eu tenho uma diferença. Eu queria que vocês avaliassem para mim. Eu tenho um sinal, eu tenho descompressão brusca. É o DB. Já ouviram falar? O que é a descompressão brusca? Tirar de uma vez, bruscamente, né? Uma coisa que está comprimida, eu comprimo e solto de uma vez. Então eu tenho a descompressão brusca. Tudo bem? É um sinal que vai para lá, não é? E qual que é a diferença da descompressão brusca no sinal de Grunberg? O local? Gostei. Olha só. A presença de peritonite, observa esse slide, provoca dor tanto a compressão quanto a descompressão, podendo ser, por vezes, mais desconfortável a descompressão. Muito bem. Então, eu tenho lá a descompressão brusca, é sempre que eu tiver uma região que está comprimida e bruscamente eu faço isso aqui.
Tudo bem? Então, descompressão brusca. Descompressão que não é brusca. Vou lá e volto segurando. Aqui não é descompressão brusca. Comprimir, solto. Você sente até você no seu abdômen dando um pulinho aqui. Guarda essa informação para ti. A gente vai já conversar com ela, porque lá na frente, quando eu for falar de apendicite, tá? Mas é a localização que vai diferenciar um do outro, como esqueci o nome dele, o Everton falou pra gente. Muito bem. Agora a gente passa para a avaliação do fígado e das vias biliares. O fígado é palpável? Normalmente não, a gente consegue palpar aquela bordinha, né? Se fizer aquela manobra em garra, aquela coisa toda. Mas geralmente ele não é palpável. Olha só. Aí é palpável. Aí eu consigo ver, não é visível, não é? Esse pacientinho, qual que é a face desse paciente? Terminal, tá? E como que é a face, o nome que dá? Hipocrática. Muito bem. Gostei que ela falou errado, corrigiu já. Não foi errado não. Estava semiologicamente incompleto. Muito bem. Olhei para essa pessoa, vi essa imagem, falei, meu Deus, olha como está o fígado desse paciente. Será que isso é o fígado? Será que isso é um tumor? Será que isso é uma massa que acometeu? Eu é o órgão dele mesmo que está desse tamanho, desse jeito, fibrosado, né? Endurecido. Aí a gente vai fazer uma hepatimetria. Vou lá fazer a medição. Então, aqui foi o que eu expliquei para vocês. Ó. Como que eu vou fazer essa percussão? Vou percutindo de cima para baixo, de baixo para cima, até encontrar a boca. Encontrei. Qual é o tamanho que eu tenho que ter aqui? Olha só. Então, aqui, eu sei que o fígado tem esses lobos, né? Muito bem. Então, aqui nessa linha médio external, quando eu faço a percussãozinha que eu encontro, geralmente tem de 4 a 8 centímetros. A normalidade. E esse outro lobo que é maiorzinho, ele vai ter lá de 6 a 12 centímetros, bem na região da linha M clavicular, na metadinha da clavícula. Quando eu faço a percussão disto-digital e ela fica intensamente dolorosa, localizada e circunscrita nesta região hepática aqui, ó, eu tenho o sinal de Torresome positivo. O que é o sinal de Torresome? Eu vou pensar em abscesso hepático. Porque eu já falei para vocês que o fígado não dói. Não é? Não sei que tem algum problema na cápsula, não sei que seja alguma coisa na vesícula, mas se eu tenho, na minha percussão, estou percutindo, o paciente refere uma dor intensa nessa região, eu tenho o sinal de Torresome positivo. E eu tenho que buscar investigar abscesso hepático. Tudo bem? Palpação do fígado. Vocês estudaram? Sim? Como que eu faço para palpar o fígado? Você pode fazer. Alguém mais vai cooperar? Não, né? Tá bom, tá ótimo. O professor no livro estava que é pela técnica bimanual e pela lugar. Aí Tá. eu anotei. Tá, joia. Pois vamos lá então. O examinador vai se posicionar em que lado? Direito. Né? Tá. Direito do paciente. Vou colocar a mão esquerda debaixo do paciente. Essa é a palpação bimanual. Debaixo do paciente sobre o tórax posterior direito e a mão direita sobre o abdômen com os dedos estendidos em direção à cabeça. Sim, né? A mão direita exerce pressão para frente e para cima, enquanto a mão esquerda exerce pressão para cima no momento em que o paciente inspira profundamente. Então pede o paciente inspirar, a tua mãozinha de baixo levanta e a outra vai buscando encontrar aquele órgão, tá? Olha só. E uma imagenzinha bonitinha, não é possível que eu bater aqui. Ela bem bonita, eu já vou mostrar pra vocês, fica mais pra frente. Não, bota aquele outro fio. Também, tem manobras que você usa nas duas possibilidades, entendeu? Mas aqui é a palpação bimanual do fio. Quando eu consigo verificar a borda interior do fio, tanto por essa manobra, quanto pela mão em garra. Qual que eu consigo com mais facilidade? A mão em garra, é mais comum.
conseguir palpar. A mão em garra, que é outra técnica, o examinador se posiciona do lado direito, né, em direção aos pés do paciente, palpa o abdômen na linha do rebordo costal direito, com os dedos das duas mãos curvados durante o movimento inspiratório profundo e realiza a pressão para dentro e para cima. É esperada a palpação de 3 centímetros abaixo do rebordo costal. Então, normalmente, a gente consegue muito sutilmente encontrar a borda inferior do fígado nessa palpação, tá? Na minha prova da clínica de semiologia, isso aqui para mim é traumático, porque eu acertei a manobra, eu acertei fazer semiologicamente a manobra, mas quando o professor foi olhar no meu colega de sala, porque o abençoado faz assim, ai, ele fez. Quando ele fez o ar, estava lá a marca das minhas unhas. Aí ele foi lá, o meu colega, a gente fazia os colegas de sala, prova, né? E aí, eu palpando lá, quando eu fui palpar, toda mentira sabendo, eu falei, ah, não, isso aqui é fácil, essa eu vou acertar, né? Já tirei minha nota, né? Aí ele fez assim, ai, o meu amigo, né? Aí eu olhei pra cara dele, eu também ignorei, o professor ignorou, não falou nada pra mim, ele é boliviano. E aí, quem é boliviano desculpa, viu? Tô falando boliviano só, assim, uma raiva. E aí, o Dorano é boliviano, então não se ofende quem é boliviano aqui. E aí, ele foi lá, quando eu fiz que eu tirei, eu falei, pronto, eu terminei, você já terminou? Eu falei, já. Aí ele falou assim, você tirou 0. Eu falei, 0 por quê? Porque olha como é que tá o abdômen do seu paciente. Aí tava lá, minhas unhas tudo, acho que eu fui com tanta... Ele me gritou porque ele acho que estava exagerando. Ele me deu 0. E a primeira coisa que você fez no abdômen quando você vai palpar é não ter unha grande. Entendeu? Ele tá certo. Ele não tá errado. Eu fico com ódio dele, até hoje. Mas ele tava certo, né? Tá. Então a gente tem que cuidar dessa dúvida porque machuca o paciente. Tá? Palpação dolorosa em região hipocondrial. Sugere lesão em vesícula. Se eu estou palpando aqui, palpando, o paciente refere dor, eu tenho que pensar em policistite. Tenho que pensar em alteração vesicular, tá? Então aqui o Edson, o Edson do corpo, Lemos Torres. Lemos Torres está aqui, ó. Eu sei que um é abscesso, Aqui, outro é ó. a questão da vesícula, mas eu não... Ó, Você palpa o outro. olha, uma percussão e outra palpação. E o de Murphy tem literatura que traz que na hora da inspiração ele também para de inspirar. Porque dói. Ele vai inspirar, ela é interrompida Essa imagem dá pra ver, mas lá na estudar, mostra lá o consigo. Então, vai ver, já. Ó. Sinal de torresômetro. Percussão. Entendeu? Agora a gente vai aqui, ó, na palpação. Sinal de torre positivo. E policistite. Sinal, agora a técnica de Lemos Torres. Tá? Olha lá a mãozinha. Aquela técnica bem manual, não é? Coloca a mãozinha embaixo e vou em direção a buscar o fígado. Tá vendo? Todo mundo está entendendo isso? Sim. Manobra de Lemos Torres. Descreva a manobra de Lemos Torres. Está aí. O que eu pretendo com isso? Encontrar, determinar as características da borda hepática. Quanto à sua consistência, a regularidade da parede, se tem alguma alteração na sua borda, se tem ponto doloroso, e determinar também se eu tenho massas palpáveis. Então o paciente fica dentro do dorsal, e o examinador à direita do paciente coloca a sua mão esquerda na região dorsal direita do paciente e faz uma tração anterior, suspensa, como se você fizesse palpar esse fígado e pegar literalmente. Eu quero colocar isso na minha mão, então eu levanto um e vou para o outro para ver se eu consigo encontrar. E peço para ele inspirar. Quando ele inspira, não sobe, né? Muito bem, ó. Iniciando-se a palpação com movimentos ondulantes, desde a crista ilíaca direita até a borda inferior hepática direita. Fisiologicamente, a borda hepática ela é o quê? Ela é lisa e de consistência fibroelástica e fina. Qual vai ser, Camila, a sensibilidade que eu vou sentir nos meus dedos aqui quando eu fizer essa manobra? Toca a ponta do meu nariz. É isso que você tem que sentir. Sentir endurecido, sentir nodulado, sentir qualquer coisa diferente disso aqui, na minha palpação, tem alteração naquela borda hepática. Tudo bem? Professor,
Oi. O que faz a palpação em pé, por causa da gravidade? O que não faz em pé? A gravidade ajuda o fim de ir para baixo e ficar mais rápido. Mas aí ficaria muito desconfortável, né? Mas se o paciente não faz Não faz isso, vai em fazer pé. exame físico. Aí, Ricardo, essa pergunta fica capciosa, eu não sei. Porque a gente pode inventar, né? O paciente acha que o paciente fica. É ruim pro médico, porque fica a posição ali, eu acho que fica bem difícil. É. Não é? Eu até concordo com o raciocínio dele de que você Mas não tem que estar vamos natural. segurar atrás do É. a gente não vai atrapalhar. Vamos experimentar na prática isso. Vamos ver se, né? Quando você estiver na prática, tenta fazer. Eu vou fazer também, tá? Mas deve ter alguma. Aí uma coisa que eu nunca me perguntei. Tem desafio que você faz de pé porque é da gravidade. É isso, que faz, ajuda até manobra para fazer ultrassom, você pede o paciente modificar o decúbito dele, tudo, né? Muito bem. Técnica de Mathieu. Aqui, a gente vai fazer, o examinador vai se posicionar à direita do paciente, de frente para os pés do paciente, que vai estar em decúbito dorsal. Com as mãos em garra, eu vou fazer uma busca da borda hepática desde a crista ilíaca direita. Eu venho lá de baixo, seguindo até chegar lá no rebordo costal, tá? E a minha tentativa aqui, gente, é de entrar por debaixo do rebordo costal. Aqui, como acho que meu paciente lá no exame, né, que a gente vai fazer e deixou a marca das minhas unhas lá. E aqui, o que eu pretendo com essa técnica? Determinar a borda hepática. Isso me ajuda, inclusive, na minha hepatimetria. Não é? Olha lá como é que o paciente faz. Como é que o médico faz. Olha aqui. Olha a imagem que eu quero deixar na cabeça de vocês. Tá? Isso aqui demora na minha mão? Demora? Eu consigo perceber assim com muita clareza? Sim. Não. Ela é bem rapidinho, que o paciente está inspirando ali. E ele rapidinho me solta. Né? Mas eu consigo palpar e segurar aqui, enquanto ele está na inspiração profunda ali, eu vou lá e tento palpar a gordinha lá, mas não é uma coisa muito demorada também, tá? Às vezes eu tenho que fazer mais uma vez, fazer 2, 3 vezes para poder. Aumentar, né? Bem, professora, são só essas 4 mesmo, né? Tá, viu? Tá calor. Calma. Ó, então a gente tem aqui. Até aqui tudo bem? Vamos passar no sinal de Joubert. A gente já falou sobre ele lá atrás. Aqui no sinal de Joubert a gente vai ter o quê? Ele é positivo quando tiver presença de timpanismo, a percussão na região ali da linha axilar anterior direita até a linha mediana, que vai lá para baixo da apêndice tifoide, né? Onde normalmente a gente encontra no paciente assistência hepática. Se eu tenho dor aqui, ó, se eu tenho, ou não, timpanismo, desculpa, nessa região eu tenho que pensar em pneu peritônio. Pronto. Para fígado, acho que é só isso que eu vou cobrar. Tá bom. Só? Ai, que bom! Aí a gente passa agora. A gente passa agora. Aí, questão de fígado, A, B, C, D, E, F, G, vai colocar tudo. Um monte. Vamos lá. Baço. No baço, a gente vai verificar o quê? Olha só. Eu avalio esplenomegalia, eu faço percussão do espaço de traume, eu observo se tem desaparecimento do timpanismo, se não tem. O paciente vai ter decúbito dorsal e eu também tenho a posição de Schuster, ou Schuster, eu ouvi falando, tá bom? Então, a palpação do baço, essa é a posição que a gente utiliza com mais frequência, para a gente poder ter uma segurança no meu resultado. Ó, lembra das linhas que a gente estudou lá no início? Lembra? Olha como elas são importantes, elas vão aparecendo agora a importância disso daí, né? Ó, eu tenho a linha axilar anterior, eu tenho a linha axilar média e eu tenho a linha axilar posterior, né? Esse baço, normalmente, na inspiração, ele chega até a minha linha axilar anterior, sim ou não? Ele está lá abaixo, ó, normalmente ele está aqui, ó. Às vezes, normalmente não, falei errado agora, tá?
Eu dei uma figura aqui, ó, o baço, ele é impalpável. A gente não palpa baço normal, tá joia? Quando o paciente, quando eu vou fazer a palpação, eu percebo que esse baço está aqui, ó, acima da minha linha axilar anterior, eu tenho esplenomegalia. Não é para ele estar aqui. Então, por isso que essas linhas são importantes para mim nessa parte da palpação abdominal, tá? Eu vou percutindo, pode falar. E a costela? Ele está embaixo da costela? A costela? Não, você consegue colocar no país bem abaixo, consegue. Não está com esplenomegalia? Quem vai rodar no semetrão aqui? Vocês? Lá você vai ver isso aqui. Lá você consegue ver. E eu vou tentar no ano que vem, a gente faz um rodízio, mas é tanta burocracia que dependendo de como for lá no semetrão, do local que vocês forem rodar, você vai dando feedback pra gente. Eu vejo se eu consigo dar o que eu faço com vocês, tá? Porque assim, o baço, ele é um órgão que ele é no exame físico pra gente passa quase desapercebido, ninguém se preocupa com o baço, a não ser quando tem algum dano, né? Qual é o principal órgão que é afetado num acidente automobilístico, por exemplo? E o paciente morre ou não morre? Sim. E rápido, se não for tomado uma providência. Porque ele é um órgão delicadinho. Vocês lembram da anatomia do baço como ela? Ele é bem delicadinho. Então por isso que ele tem explosão mesmo, né? Então como que eu vou identificar isso? Pela minha percussão. Então aqui, ó, aqui eu vou percutindo da linha axilar anterior até a minha linha axilar posterior. Quando eu faço a minha inspiração, esse baço ele desce no meu recuo costal da inspiração. Aí automaticamente ele vem e aparece com mais facilidade para mim, entendeu? Não é Gabriel, não. Isso. E aí ele vem para cá. Quando eu tenho na minha percussão, eu consigo percutir ele acima, de perto da minha linha axilar anterior, eu tenho eu tenho positividade para a esplenomegalia, aumentar, tá bem? Olha lá. Posição de chute, como é que o paciente vai ficar? O paciente tem que ter ponto lateral direito, com a perna direita estendida e a perna esquerda flexionada sobre a perna direita, com o joelho do abençoado encostando na maca. E aí a mão esquerda sobre a cabeça. Aí facilita a palpação para mim. Tudo bem? Então, descreva a posição de Schuster. Aqui. É isso que eu vou querer. Tá bom? Aí eu vou lá agora. Como que o médico vai fazer? Como que eu faço isso na prática, professora? Tá aí, ó. Agora, nessa situação, o médico vai ficar longe, à esquerda do paciente. Ele passa para a esquerda e não para a direita, como quase todas as manobras são feitas, né? Aí eu vou iniciar a palpação com as mãos em garra, da crista ilíaca direita em direção ao rebordo do costal esquerdo e encontro ao passo. Fisiologicamente eu não vou encontrar nada. Se estiver normal, eu não encontro nada. Coloco lá, passo e palpado. Tudo bem? Alguém tem carregador para celular, para Samsung, que é aquela tinho, hein? Eu acho que é. Só um carro. Só o carro? Não, mas eu tenho. Oi. Recebeu o como facilita a palpação? Aqui, né? Muito bem. E quando ocorre a esplenomegalia? Gente, olha, eu não ia cobrar de vocês, mas eu vou. Porque está caindo em prova de exterminado, prova de residência, prova de tá? Então, ó, quando ocorre aumento do baço, eu vou pensar em determinar o grau desse aumento. E aí eu tenho uma classificação, que é a classificação de Boyd. Certo? Essa classificação ela mostra para mim. Ó, 1, 2, 3 e 4. 1, passo palpável sobre o rebordo costal. Passo palpável logo abaixo do rebordo costal, entre o rebordo costal e a cicatriz umbilical.
É chato, não é? É chato. Eu cobro não, hein? Não. Deixa lá para a cirurgia cobrar de vocês? Sim. Eu vou pensar. Porque tem que aprender. A gente o vaso palpável, abaixo do plano horizontal da cicatriz umbilical. Passou da cicatriz umbilical, tem base, classificação 4. Tá vendo? Pode cair nessa aí, Mariana. Pode. Palpação bimanual do baço. É outra técnica para utilizar. Está bem parecendo com o fígado, não é? O paciente fica em decúbito dorsal. O examinador fica localizado à direita do paciente. Posiciona sua mão esquerda na região lombar do paciente, de modo a promover um rechaço do baço para frente, em direção à parede abdominal. E com a mão direita, ele vai palpando da cliente direita à esquerda até o reboco costal esquerdo em busca do baço. Quando eu não consigo, quando o baço estiver normal. Olha lá. Olha a imagenzinha, olha onde é que está o baço. Eu estou tentando trazer o baço para minha mão. Tá vendo? Mas empurrando mesmo. Se eu quisesse sentir. Tá joia? Rim. Rim palpável? Não. Deixa eu ver. Já foi todas as cirurgias. Só esse semestre. Questão de rim não vai errar. Vamos lá. Qual é a técnica que eu utilizo para palpar rim? Jordano é indicativo de quê? Cal. De cal? O João também dá pra... Quando o paciente tem pielonefrite, ele vai apresentar como sinal semiológico jordano positivo. Então, assim, a gente vai fazer a avaliação, é o que vai diferenciar para mim uma cistite, uma infecção dos urinários simples ali baixa, de uma situação de infecção urinária trato alto. Não é? Muito bem. Eu tenho essa técnica de Israel. Tá vendo? A palpação, a gente vai vendo aqui como se fosse bem similar à palpação do baço. Então, a melhor abordagem do paciente decúbito lateral limita um pouco a propedêutica por conta da posição retroperitoneal, naquele bolozinho inferior, né? Mas é o que a gente faz. Não se palpa o rim normal. A gente não consegue palpar, tá? Sinal de Jordano. A percussão de Jordano, também chamada, né? Ela é realizada através de percussão das regiões lombares em 3 pontos, utilizando a borda unar da mão. Tanto a borda unar da mão, quanto o soquinho. A gente pode fazer com a borda unar com a mão fechada, tá bom? É claro, gente, que se eu pegar um paciente e der um soco com a mão fechada com a borda unar, o paciente vai falar, ai, ele não tem pielonefrite. Então tem que ser delicado. Quando está inflamado, está patológico ali, o paciente já só um toque, você vê, ele já não fica, tá? Fica bem sensível mesmo essa região aí de loja renal. Então, elas podem produzir uma reação dolorosa, profundamente localizada, uni ou bilateral, nos casos de pielonefrite aguda, obstrução urinária ou inflamação perinephrética, tá bem? Então, são as opções que eu tenho que ter esse determinação muito clara. O aparecimento da dor ou de reação exuberante do paciente durante a percussão, o paciente ele grita ou pula. Aí vai denotar para ele sinal de Jordano positivo. Eu vi o Luiz Guilherme fazendo com a mão. Colocar a mão e fazer assim. Isso, Pode fazer assim. pode. Punho fechado. Isso que eu falei, pode ser tanto com a borda unar com a mão aberta, quanto pode ser com a mão fechada. Mas ele tem que ter um outro Não braço para precisa, levar? não precisa não. Você pode ir direto na perna do paciente. Manobra de Gaio. A manobra de Gaio é realizada com o paciente dorsal da seguinte maneira: com a mão não dominante por trás do flanco do paciente deitado,
A gente vai anteriorizar a loja renal. Durante a inspiração do paciente, a gente tenta palpar o polo inferior do rim com a mão dominante espalmada. Bem parecido com a outra que a gente fez com o filho, né? Do básico, desculpa. Não palpando, normal, né? Fisiologicamente é normal. Algumas manobras podem ser feitas na tentativa de alcançar o rim. O que a gente pode fazer? Manobra de Israel, quando esse paciente tem dentro lateral, oposto ao rim que se deseja palpar, né? Eu tenho a manobra de Trousseau, paciente de curto dorsal, manobra de Glenard, paciente de curto dorsal, e quando o paciente estiver em pé, eu tenho a manobra de Bellington. Professora, pelo amor de Deus, não é? É muita coisa. E aí tudo isso aqui vocês vão estudar o que é, e lá na habilidade vão fazer a palpação, vão ver como é que a gente faz, tá bem? Estudem isso daí. Vou cobrar mais alguma coisa de rim? Não, só isso. Tá bom? Quando vocês forem lá pro outro, vocês vão ver a quantidade de coisas que tem. Próximo, pâncreas. Pâncreas é fácil. Porque vocês já sabem, já viu lá na frente, lá no inicinho, né? Então, ó, a gente tem o pâncreasinho lá bonitinho. E aí, eu tenho o sinal de Cleitane e eu tenho o sinal de Cullen, ou Cullen, como quero falar, né? No que é pele umbilical. De Cullen, região dos órgãos, né? É só os dois que eu vou cobrar de vocês. Lembrar sempre que esses associados a esse sinal tem pancreatite necrotizante, né? Então, tem uma pancreatite mais gravosa do paciente, ou paciente que tem que observar isso daí. Se tem quadro de pancreatite e tem sinal de Cullen ou Cleitane, é o TI do paciente, tá bem? Tá grave. Vesícula biliar. A vesícula é outro órgãozinho que não é palpável, não é? Se eu palpo a vesícula, eu tenho que avaliar. Gente, eu tenho sinal de Murphy positivo. Eu vou pensar em alteração, principalmente colecistite, né? A gente vai ter essa vesícula, tem inflamação da vesícula. Eu tenho um sinal que é típico, uma tríade inclusive, em que eu tenho palpação da vesícula. Na ultrassom, quando o paciente vai fazer a ultrassom de abdômen total, o ultrassonografista coloca assim no laudo: vesícula em porcelana. Eu vou dar essa dica para vocês pesquisarem. E aí na aula que vem vocês vão trazer resposta para mim. Eu achei que todo mundo já fosse falar agora. Tá? Então assim, na ultrassom o paciente chegou com a vesícula em porcelana. Quando eu palpo, eu tenho uma vesícula calcificada, vesícula endurecida. Então isso daí vai estudar. Tudo bem com a vesícula? Olha aqui na ultrassom como é que ela aparece. Ó. Quando eu tenho o cálculo aqui dentro, ele aparece aqui o cálculo. Tá vendo? Esse brilhantinho aqui dentro, algo bem legal, né? Eles têm um montão de cálculos aqui. Da sombra. Muito bem. Para que eu possa saber direitinho as complicações de patologias da vesícula, eu tenho que lembrar da minha anatomia. Qual é a anatomia da vesícula, né? Apêndice. Vamos ver já já. Já, alguém quer tomar um café? Vamos? Então, são 3 e 5. 3 e 15 e começa. Em ponto. Você nem eu com esse idiota. Eu vou tomar esse crachá para vocês. Como é que tá o Bruno amanhã? Você pede que fez o horário porque eu vou falar. Tadeu. Aí depois da manhã eu vou falar e bem tem aula. Tá. Aí porque assim, tem coisa também pra combinar pra falar. Acabou a aula? Mas é legal. Pode ir embora?
de relembrar, que vocês já conhecem a anatomia da vesícula, com certeza. Né? E aí, só pra gente relembrar, olha essa imagem aqui, ó. Olha como eu tenho um cálculo, e esse cálculo ele pode migrar. Cada localização que esse cálculo tiver, eu vou ter um tipo de patologia. Não é? Qual é a mais gravosa? Quando ele está dentro da vesícula ou quando ele está aqui nesse colégio? É mais grave. Não é? Constatação, tudo mais, é muito grave. Então a gente tem que saber qual é a localização. A ultrassonografia me dá essa imagem bem bonitinha no exame, tá? A gente tem outros exames de imagem que vocês vão estudar para falar sobre as doenças da vesícula. A gente vai saber quais são os exames que eu posso pedir para poder me ajudar nesse diagnóstico, tá bem? Ecologia de ressonância, né? Tá. Então a gente tem, eu tenho um sinal, então para a vesícula eu tenho um sinal de Murphy, positivo ou não? Certo? O que é o sinal de Murphy? A gente vai ter dor à percussão, palpação. Muito bem. E aí eu tenho também a vesícula em porcelana, lembra que eu falei para vocês? Eu vou ter uma vesícula palpável geralmente. Ela vai estar associada com o quê? Com neoplasia. Neoplasias perianculares ali, não é? Principalmente associada ali com tumor de cabeça de pâncreas. A gente tem que investigar, é grave, tá? Então, a gente tem que saber qual é o sinal semiológico que a Carla já conseguiu trazer pra gente aqui. Qual que é, tá? O sinal? Eu deixo eu ver, porque eu fico falando. Pode falar. Courvoisier Terrier, né? Fica com vergonha não, fale. Pode falar errado. Não, às vezes é errado, foi no rumo, né? Então, o sinal de Courvoisier Terrier. Vocês vão estudar, vão falar pra mim quando que é comum esse sinal, quais são os pacientes mais tipicamente que são suscetíveis a ter esse tipo de patologia e qual é a clínica que o paciente vai apresentar. Tá bom? Isso aqui é para a atividade da última semana, né? Muito bem. Manobras dolorosas do abdômen. Agora a gente vai relembrar algumas, a gente viu isoladamente em cada órgão e vai pensar agora no exame físico, tá bem? Então, vou para lá. No fígado, a maior parte fica preenchida pela caixa torácica. Muito bem, como o Igor falou pra gente, como é que eu vou palpar essa caixa torácica ali, né? O tamanho e o formato hepático pode ser estimado pela percussão e ocasionalmente pela palpação. Muito bem. Para fazer batimetria, pela percussão. Percuto, faço a medição, bonitinho. O fígado é fisiologicamente palpável em crianças de até 8 anos e em adultos durante a inspiração forçada, até 2 a 4 centímetros de rebolo costal direito. Muito bem. Aí agora vamos para os sinais. Sinal de Torres-Homem. Eu tenho o sinal de Torres-Homem e tenho o sinal de Lennox-Torres. É diferente. Não pode confundir na hora da prova isso. Tá? Eu tenho que colocar dentro da camiseta bem separado. Sinal de Torres-Homem. Eu vou percutir, querendo saber a percussão do lençol percussivo na região da loja hepática, entre o quinto espaço intercostal direito também clavicular, até o rebordo costal direito, entre a cicatriz umbilical e o apêndice tifoide. Qualquer sinal de dor relatado pelo paciente nessa região, eu vou ter presença de abscesso inflamatório hepático. Aí eu vou colocar na minha anamnese que, no meu exame físico, sinal de Torres-Homem positivo. E qual a diagnóstica? Abscesso inflamatório hepático. E vou investigar. Tudo bem? Mas vai perfundir da cicatriz umbilical até o apêndice vai. Fica bem nessa regiãozinha. Quando a gente tem ele positivo, ele fica exatamente onde está percutindo lá. Bem na região. Mas eu só uma vez, mas não vou fazer esse caminho. Você vai fazer todo o caminho. E quando o paciente revidou nesse pontinho aí, você já pode ter claro que eu fizer essa parte instalada dele. Tá bem? Olha lá, o sinal de Torres-Homem do paciente apresenta-se positivo, logo abaixo da apêndice tifoide, sendo sugestivo de abscesso inflamatório hepático. Tudo bem? Assim que a gente trabalha na parte clínica. É pensando em patologias que são típicas daquela região, o sinal semiológico que é positivo naquela região, e eu vou investigar. Pode não ser? Pode. Mas a probabilidade de ser é muito grande. A vesícula normal, a vesícula normal não é palpável, né? Não tem nenhum exame que eu vá fazer, mas a vesícula seja palpável para mim. Quando ela está normal. Como método clínico indireto de exame, eu uso a manobra de Murphy, o diagnóstico de policistite aguda. Manobra que rotineiramente a gente vai incluir no nosso exame físico, né? Quando eu for explorar o fígado. Olha o sinal de Murphyzinho lá. O paciente, o examinador vai ficar direito do paciente.
Esse paciente vai ficar em decúbito dorsal. A gente vai colocar os dedos indicador e médio da mão direita sobre o ponto cístico. Qual é o ponto cístico? A gente já viu isso quando lá no abdômen. Lá na aula da semana passada. Eu tenho lá o ponto cístico. Qual é a localização do ponto cístico? Abaixo do costal. Tá vendo esse slide, tá? Tá não? Então, ele ainda no meio direito, né? Tá lá, né? O ponto cístico. Entre a junção do rebordo costal direito com a borda lateral do músculo reto abdominal. Porque é o ponto cístico. Eu vou pedir para o paciente inspirar e expirar. E vou posicionando os dedos abaixo do rebordo costal direito. Durante a expiração. Ele inspirou, quando ele relaxa, e empurra o dedinho lá. Peço novamente que o paciente faça uma inspiração profunda e vou comprimir o ponto, no qual a vesícula vai descer e pelo diafragma. Se estiver inflamada, aí o paciente já tem feridor nessa região. Eu vou ter como seriologicamente descrevendo lá, sinal de mão positivo e sugestão, policistite. Pode ser uma polilitíase? Pode. Quando eu tenho um pé naquela vesícula, aquele cálculo que vai estar todo o tempo ali, ele vai formar uma inflamação. Então, geralmente eu tenho polilitíase associado com polilitíase, tá bom? Mas esse sinalzinho vai sinalizar para mim inflamação dessa vesícula. Olha lá. O paciente vai inspirando, expira, eu vou colocando o dedinho lá. Apêndice. Agora chegou a hora. Agora é sinal que não acaba mais, não é? Então, assim, ó, em casos suspeitos de apendicite aguda, a dor provocada nos pontos apendiculares ou mediante a execução de manobras apendiculares é útil para contribuir no nosso diagnóstico. Porque a gente estudou, a gente já começou a semana passada e viu que a apendicite é um diagnóstico clínico, não é? Eu faço o exame físico, vejo qual é uma boa anamnese, vejo a manifestação clínica do meu paciente, eu tenho como afirmar se ele tem uma apendicite ou não tem. Sim ou não? Sim, eu tenho. Não preciso de ultrassom, não preciso de tomografia, não preciso de ressonância, não preciso de laboratório, não preciso de nada. Agora eu tenho que pedir os exames para dar suporte para a minha conduta. O cirurgião vai abrir o paciente. Já teve caso, gente, entre nós, com a porta fechada. Você não pode, não tem ninguém gravando não, né? Já teve caso de paciente, de abrir paciente e não ter nada? Não. Aí o que o cirurgião faz? Tira, né? Não tem intenção. Então, ele já abriu, tira. Entendeu? Agora, assim, às vezes o paciente, é por isso que a gente tem que ter os exames de exames complementares, por isso que o nome é complementar, para poder dar suporte à atuação. Entendeu? Pode falar. Não contem pra ninguém que eu falei isso. Se você falar mentira, esses meninos são loucos. Vai. É raríssimo. Isso porque isso aconteceu na minha região, a minha bem nova, 19 anos. E ela passou por vários médicos, nem eles conseguiram diagnosticar, ela conseguiu. E um deles, eu depois comecei com ele realmente disse que fez todo nenhum sinal dela foi positivo, eles não suspeitaram nada. Isso é raríssimo de acontecer. Agora, todos os médicos que passaram por ela vão ser responsabilizados. Por quê? Porque ninguém pediu exame complementar. Então, se no meu exame físico não tem nada, a paciente tem uma queixa, já tinha uma queixa de alguma coisa, levou ela para o hospital, geralmente é dor. Alguma coisa ela tinha. Não é possível que a menina vai lá, vai morrer sem nada. Sim, ela tinha né? Eu acho que ele foi, esse que eu estava acontecendo, mas ela foi procurada. Tá, então ela tinha uma queixa de alguma situação, devia ser álgica, devia ser dor que ela estava sentindo. Então, se tem dor abdominal, esse é ultrassom, gente. Dor abdominal, mas a gente não sei o que está acontecendo ali, faz um ultrassom para ver se está tudo bem. Para poder identificar. Só que eu tive e meu sinal também não deu positivo e o ultrassom também não deu. Não deu. E como foi que ele descobriu o teu? Não, sabe? Aí ele falou, tipo, na por dúvida eu voltei. Por ser mulher, tipo, ovário em qualquer lugar, várias coisas, aí é a vez. Eu fiz exclusão. Porque assim, é um órgão que mata, né, gente? Ele mata. Se curar, mata. Então, assim, o cirurgião tem muito que tem. O cirurgião, assim, lembra que eu brinquei com vocês? Que é o carrinho de dinheiro do cirurgião, é apêndice. Apêndice, quem não tirou ainda, vai tirar. Mas vai, viu, gente? Eu tô brincando, retiro o que eu falei, tá?
Eu já fui, ele saiu. Vamos lá. Tô brincando, você está repreendido, né? Vamos lá. A dor da apendicite clássica, quem me dera que fosse sempre assim, que era muito mais fácil, ela começa lá perto do umbigo, vai do umbigo, e ela vai migrar lá para o quadrante inferior direito. E é uma dor que fala assim, tosse. O paciente tosse, eu tenho um sinal semiológico que é tal, que vai dar dor na região de costa ilíaca direita. Fala, eita, vamos fazer outro sinal, um está positivo. É o sinal de... O paciente tossiu e doeu. Ninguém vai responder, não acredito. Dunphy. Tudo bem, aquela história aí. Dunphy. Sinal de Dunphy positivo, quando o paciente tosse e refere dor lá em região de fossa ilíaca direita. A positividade das manobras apendiculares sugere comprometimento inflamatório circunscrito no pericônio. Olha lá onde que está o apêndice, olha como é que eu faço o ponto de McBurney. Cadê o ponto de McBurney? Fica lá entre a região de fossa ilíaca, crista ilíaca direita. E vai até, eu traço uma linha imaginária dessa crista, a região anterior dela, até a região da cicatriz umbilical. Bem aqui no terço principal, no terço inicial dela, eu já tenho um ponto de McBurney. Tá bom? Aí pra que eu tenho que saber isso, Camila? Pra que eu tenho que saber esse negócio? Porque eu vou diferenciar, que o Ana falou pra gente, a questão da descompressão brusca e o sinal de Bloomberg. Não é? Então, o sinal de Bloomberg, ele deve ser pesquisado no ponto de McBurney. Qual é o ponto de McBurney? Está ali, A gente acabou de falar sobre ele. Aí ele vai ser localizado no terço médio lateral da linha traçada entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca antero superior, direita, né? O paciente vai cair dentro do dorsal, o examinador vai estar direito do paciente, identifica o ponto de McBurney e aí você vai fazer essa pesquisa em 2 tempos. Como é que você vai realizar? Primeiro tempo ele é superficial. Vou superficialmente lá. Vou deprimir aquela parede abdominal bem naquela região do conjunto da avaliação e o paciente vai interferir dor ali, mas eu vou fazer descompressão brusca. Naquele ponto eu vou lá, comprimo e solto. Se o paciente só fez uma carinha mais ou menos ali para mim de dor, tá, eu vou fazer muito profunda. Vou lá, solto. Quando eu descomprimo, que o paciente sente dor, quando eu tenho descompressão brusca positiva no ponto de McBurney, aí eu vou ter Bloomberg positivo. Tudo bem? Peritonite. Eu tenho Bloomberg positivo? Difusamente. Tudo bem, gente? Agora, para sinal da apendicite... Não, falei errado. Paga. A descompressão brusca vai estar positiva em todo o abdômen da peritonite. Mas se eu tenho descompressão brusca positiva no ponto de McBurney, eu tenho sinal de Bloomberg positivo. Entendido isso? Sim? Olha aí, tudo que eu falei está escrito aí no slide. Outra forma de fazer o exame, né? O paciente vai lá, tá? Tudo bem. A manobra para verificar, o que eu acabei de falar está aqui, resumido. A manobra para verificar a irritação peritoneal, peritonite, em todo o abdômen, se chama manobra de descompressão brusca. Descompressão brusca no abdômen significa para mim peritonite positiva, ela está positiva, tá? Quando eu aplico especificamente no ponto de McBurney, aí eu vou ter a manobra de Bloomberg positiva, que vai sugestionar para mim a apendicite aguda. Tá joia? Olha lá. Descompressão brusca. Comprimo, solto bruscamente. Sinal de Aaron. O sinal de Aaron é uma dor epigástrica referida à palpação do ponto de McBurney. Palpa o ponto de McBurney e o paciente refere dor epigástrica. Ponto positivo para apendicite. Outra manobra. Sinal de Martorelli. O que é o sinal do Martorelli? O paciente vai referir dor no abdômen quando eu faço percussão no calcâneo. Então, é um sinal positivo para apendicite. Robzinho. Vocês já viram, não foi? Olha lá. Consiste em forçar o movimento antiperistáltico de camada gasosa dos poros
desde o sigmoide até a região ilicecal, com a finalidade do ar sob pressão de estender o seco, acarretando dor naquela região do apêndice que está inflamado, né? A mão executa forte e contínua pressão, movimentando em sentido retrógrado, acompanhando o trajeto dos poros. Olha lá a imagem. Eu vou uma mãozinha sobre a outra, tentando como se estivesse levando aqueles gases para aquela região do seco, onde vai estar inflamado. Tá bem? Pronto, se houver inflamação, o paciente sente dor. E onde que vai ser a dor dele? Mantendo-se a pressão sobre o epigástrico, pergunta-se para o paciente onde está doendo. Aí o paciente vai falar para a gente na região de facimento direita, vai apontar para você com a mãozinha lá. Então o sinal é positivo. Caso a dor seja referida onde está a mão pressionando, aí é negativo. A dor que ele tem que sentir é lá na região de fossa ilíaca direita. Bem? Olha lá. Vou empurrando os gases para aquela região do cérebro. Você sente dor em falta. Agora você sente perfeitamente. Como? Se ele, nesse manobra, você sente dor onde o avaliador está palpando, pode ser sugestivo. Peritonite, perfeito. Então, positivo. Sinal do psoas. Alguém leu? Não, né? Sinal do psoas, então, gente, isso cai na prova com toda a certeza comum, mas não são dois. Tá bom? Sinal do psoas. Com o paciente decúbito lateral esquerdo, eu faço a extensão forçada da coxa direita do paciente, provocando assim o estiramento do músculo psoas. Esse músculo fica pertinho na tua apêndice? A musculatura fica lá próxima, né? Quando o paciente está nadador durante a manobra, o sangue psoas é positivo e sugere processo inflamatório adjacente a esse músculo. E aí eu vou ter, então, sugestivo aqui de peritonite. E, associada a isso, a apendicite, dependendo das outras manobras que eu fiz que deu positivo, tá? Então, esses sinais, todos eles, são importantes falar. Todos esses sinais, eles não são patognomônicos de apendicite. Todos esses sinais são cabíveis para peritonite. Só que eu tenho alguns sinais que são típicos ali, que vão sugestionar, de acordo com a clínica que o paciente vai apresentar, a forma da localização da dor, o caminho de migração que essa dor fez, eu consigo diferenciar uma peritonite de uma apendicite. Tudo bem? Ó, sinal do obturador. Com o paciente decúbito dorsal, eu vou estender a perna esquerda e vou flexionar a coxa direita do paciente na altura do quadril com o joelho fletido. Olha lá. Fazendo-se uma rotação interna do quadril. Vou fazer uma rotação para dentro do quadril do paciente. Essa manobra, ela estira quem? O músculo obturador interno. E o paciente vai referir dor, né? Lá na região do hipogastro. Vai ser positivo. Também sinal de peritonite, que eu vou sugestionar com apendicite. Olha lá, ó. A apêndice está inflamado e olha o músculo obturador já está bem pertinho. Então, mexeu no músculo, vai mexer naquela região do apêndice que está inflamado e vai facilitar a referir dor para a gente, tá? Sinal de Lipinski. Lipinski com o paciente decúbito dorsal. O examinador pressiona profundamente a fossa ilíaca direita do paciente, elevando a perna direita estendida. Caso o paciente relate dor durante a manobra, ou se o paciente responder direcionando a perna para minimizar a dor, o sinal é positivo. Tá vendo como tem muitas coisas que eu posso fazer? São muitos sinais que eu vou indicar para mim, gente. Tá? Querem mais? Não. Sinal de Lenander. Lenander, lembra? Lembra do meu caso? O cirurgião do meu quadro me colocou na sala por conta desse sinal. Ele nem fez sinal ainda na minha axila não, tá? Foi direto. Vou botar com febre, manda pra sala agora. E ele salvou minha vida, aquele homem. Ainda bem que ele era experiente, era do senhor, sabe? Eu acho que se eu chegasse assim no local que a pessoa fosse mais inexperiente, eu tinha deixado ele bem confuso com relação ao meu quadro. Porque eu tinha uma ultrassom normal e eu tinha a dor, só tinha dor à compressão e não à descompressão. Entendeu?
Então é a diferença maior que 1 grau entre a temperatura axilar e a temperatura retal. Sendo a retal maior do que a axilar. Professora, assim, quando apareceu em que situação primeiro eu vou pensar, tipo, medir a temperatura aqui, agora eu vou pro retal? Quando eu desconfiar... Essa daqui você vai fazer o seguinte: o paciente está com febre, vamos dizer que o paciente esteja com febre. E aí você vai lá e faz a temperatura, viu todas as manobras, um monte de manobra lá, tudo positivo. O paciente está febril naquele instante, tá com 38,5 temperatura axilar. Você faz a retal dele, tá 39,5, tá 40 graus a retal, Fernando é positivo. Já é mais uma sugestão para você de positividade. Então, deu essa diferença maior que automaticamente? Não, tipo assim, ó, o que eu contei para vocês foi que o médico que me atendeu fez isso. Só que eu não sei, eu não tenho maturidade hoje, na época, para entender o que ele fez. A única coisa que eu guardo na minha memória é que eu não tinha outra clínica, nem que eu falei para vocês. Eu tinha uma saturação normal e quando ele mediu a minha temperatura retal, ele mandou para a sala. Agora sim, é claro que ele devia ter outros sinais ali que sugestionaram para ele a apendicite. Entendeu? Eu não vou saber. Não é todo mundo que chegar pra mim só, chegou no hospital, tá com febre, eu faço a retal e não para operar, não. Eu tenho todo um quadro clínico associado. Isso daqui já é o meu exame físico, gente. O meu exame físico, para eu chegar no exame físico, já coletei a anamnese. Eu já examinei meu paciente, já tenho uma história clínica do paciente. Tá bom? O exame físico serve para quê? Para que eu faço o exame físico? Para que eu estou fazendo isso aqui? Eu já tenho uma suspeita ou não? Já. Eu só quero ratificar, eu quero confirmar se esse paciente realmente tem o que eu estou pensando. E aí eu tenho N manobras semiológicas que eu posso fazer para fechar meu diagnóstico. Tá bom? Professor, não tem quantidade pesada de manobras positivas para dar Não tem. Cada um vai reforçando cada vez mais o seu diagnóstico. Né? Sinal de Dunphy, sinal da tosse. O paciente tosse e vai a dor para a região de fossa ilíaca direita. Tá bom? Querem mais? Quantos a gente contou? Vamos ver. Só de a vez? Só da vez. 6, 7, 8, 9. Ó. Bloomberg. Aí conversa com o Bloomberg. Se não tiver 10, eu vou buscar o 10. Não, Arrow, 10. Martorelli, Robzing, Pessoas, Obturador, Lapinski, Lenander, falta um. Não, é que a senhora não pode de apertar o epigástrico. Não, faltou a descompressão. Falta um zero. Não, o diário não é que é uma outra senhora falou isso. Não, o diário é a dor que te afeta a frequência de dor na epigástrica. A senhora falou de quando você palpa o epigástrico, você sente dor na face livre, só que a senhora não falou o nome dele. Mas esses são 10, né? Tem que ter 10. Tem 9. Tem 9, né? Vamos ver. Cadê? Não, de Roberto. Aaron, Martorelli, Robzing. Aí, esse a senhora falou que a palpação do epigástrico e você sente a dor na face livre Mas direita. é o Robzing esse. É o quê? Sugestionado, entendeu? Quase, mas o Robzing não é Pessoas. Aí quando eu faço o Robzing, eu vou fazendo o paciente. Quando eu chego lá na região de pegar, já falo, tá doendo não hoje. Ele fala. Mas é pelo sinal de Robzing, entendeu? É só fazer perto. Pessoas, obturador, lápis, passa faltando isso. Não, que tem. Vai passar um textinho por ele, passa em perceber. Bem rock. Tem rock, isso aí. Deixa eu colocar aqui, obrigada. Eu sei que são 10, eu sei. Não, eu já escrever os 10, deve pedir os 10. Não, Pode ser não Não, eu posso dar o nome que vocês escrevem. Não, professora, né? Ela fala, deixa a gente escolher qual a gente quer escrever. Escreva um sinal. Eu também acho.
Aí fica a critério do aluno, quando faz, né? Quando escreva vocês professor. Aí a gente escolhe, não, porque se for dessa era pra deixar uma caixa nessa parte. Vai ser uma parte. Pô, é louco, Só colocar aqui, ó. Fala, meu Deus, nosso Senhor. Eu também com a aluna do passado, a primeira vez. Eu dei o caso de uma mulher, né? Aí, ele falou pra mim, ele falou assim, a senhora não vai aceitar? Eu falei, não. Se ela não vai aceitar, né? Eu falei, vou não. Pois então, eu vou pedir revisão da prova. Eu falei, tá bom. Pode pedir, é um direito seu, você pode pedir revisão. Né? Ou você vai fazer uma ver. Aí eu falei assim, estava no seu slide. Eu falei, tá bom, não estava no meu slide. Você tem que estar nessa aula aqui. Aí ele falou assim pra mim, tudo bem. A senhora sabe que a sua nota vai ser reformada, não é? Eu falei, tá bom. Eu falei, menino, tá bom pra tudo que ele falar pra mim. Tá bom. Não vou discutir contigo, não. Pode ir pra coordenação, leva lá. Aí ele pensou, não sei se alguém falou com ele, não pediram essa revisão de prova, não chegou pra mim até hoje, né? O quadro clínico era uma mulher com apendicite. E o único sinal que a abençoada lembrou foi esse. Aí eu falei, como eu vou tracionar o testículo da mulher? Ele falou assim, mas é um sinal de apendicite. Eu falei, sim, mas não da mulher também. Como é que eu vou tracionar com dentro do testículo da mulher? Eu tracionar? Eu falei assim, eu podia até ter te dado, se eu fosse mais humilde. Eu podia até lembrar, mas cuidado, ele pensou no sinal, né? Podia ser no homem, ele ia acertar. Mas assim, ele já cheio de razão, não vai dar? Eu vou fazer isso aqui. Então vai. Ela perdeu o ponto comigo, perdeu o ponto da prova. Acho que ele foi estudar e perguntar, né? Então, olha só, o médico tem que fazer, a gente vai fazer o quê? O testículo do homem é a mama da mulher, com relação à sensibilidade. Né? Então, quando o homem vai namorar com a mulher, tem que ter com aquela mão dele toda pesada, se outra mama, a mulher gosta ou não? Não, porque dói, é sensível. A mesma coisa é falar assim, amor, vamos namorar, pega o testículo e passa assim, toda força. Não vai gostar? Não vai. Essa mulher é doida. Então, a gente vai fazer uma atração leve. Eu pego o testículo do rapaz e vou lá levemente pra cima. Porque se eu apertar o testículo, todo mundo vai sentir dor. Aqui é leve, uma leve pressão no testículo. Eu puxei, tracionei o testículo e ele recebe dor. Tudo bem? Então, o sinal de sem-role é o 10º sinal semiológico que pode sugestionar pra gente o quadro de apendicite agudo. Muito bem. Mas eu digo, vamos fazer a chamada. Deixa eu ver como que tem mais aqui pra frente. Vai chamar aqui. Ai, meu pai amado. Falei com essa noite. Falei que era o dia do fechamento. Pessoal, vamos terminar. Vamos lá, olha só. Assim, gente, só falta para acabar essa parte aqui mais chatinha. Mas a parte mais legal para aumentar tudo isso. Bom, a acite, então. O que é a acite? Acite. Líquido. Não é? Líquido na cavidade abdominal. Muito bem. Eu tenho a inspeção, tenho percussão e tenho palpação pelo rechaço para identificar a acite naquele abdômen, né? Na percussão, eu tenho o toque letal, gente, que é o abalamento do fundo saco de Douglas. Quando a gente faz o toque letal, eu vou mostrar para vocês uma imagem mais tarde, para vocês verificarem o que é. Fica difícil falar. Daria muito simples, se vocês não lembram. Calma. A gente vai ter o teste da maciez móvel, eu tenho o semicírculo de escoda e eu tenho o teste da onda livre, que é o piparote, que é aquele peterequinho que a gente faz, né? Quando que eu vou usar cada um desses?
quantidade de líquido que eu vejo naquele abdômen. Se é uma ascite muito grandiosa, eu vou pensar no quê? No piparote. Porque eu vejo aquele abdômen bem robusto, tudo mais, eu vejo que tem bastante líquido, mais de 3 litros de líquido ali, piparote. Se eu tenho uma dúvida de 1 a 3 litros, eu uso semicírculo de escoda. Se é ascite pequenininha, pouco líquido que eu tenho lá, então a massa 6 móvel é suficiente. Mas se tiver menos de 1 litro, eu consigo ver pela massa 6 móvel. Acho que o decúbito a gente vai avaliando pela percussão se tem líquido ou se não tem, tá? Olha só, ascite é o nome dado ao decúbito de líquido da cavidade abdominal. Esse acúmulo pode ter muitas causas, não é? As quais pode fazer variar o volume que pode ser superior até a 20 litros. Já pensou? Não é muita coisa. A aparência, a natureza e a composição do líquido também são importantes de verificar. Esse abdômen ele pode se mostrar mais ou menos flácido ou tenso, né? Ou então, assim, ou tenso quando é aquele propôs daquela imagem que a gente viu do tipo de abdômen. Caracterizando chamada ascite hipertensa. Ele dá uma sensação de que aquilo vai explodir, sabe? A presença de hérnia umbilical é um dos achados frequentes nas grandes ascites. A cicatriz umbilical, ela exterioriza. Então é um sinal para a gente ter uma ascite de grande volume, tá? E a causa mais comum de ascite que a gente tem é a cirrose hepática. Então, se eu vejo um paciente cirrótico, o paciente tem cirrose hepática, eu já espero no quadro clínico desse paciente que tenha líquido ascite naquela cavidade. Os principais sinais que diagnosticam a presença de ascite por meio da percussão, a gente vai ver agora que tem menos líquido, semicírculo de escoda, até 1 litro. E como é que eu vou fazer esse semicírculo de escoda? Faz um semicírculo naquela região do abdômen, como está na imagem, ó. Tá vendo? E aí eu vou fazer uma percussão. Com o paciente do glúteo dorsal ou em pé, o líquido acítico vai ser coletado nas partes mais decríveis. Ou seja, se eu estou deitada, ele vai ficar, vai para a região dos meus flancos. Se eu estou em pé, ele vai para a hipocástia, pela gravidade, né? Então a percussão é feita desde o andar superior, e eu delimito uma linha semicircular da transição entre o timpanismo e a massa 6, ou sobre a massa 6, essa onde vai estar o líquido, e eu vou identificar pelo semicírculo de escoda se eu tenho líquido acítico ou não. Tudo bem? Isso é fácil. Olha lá, o semicírculo, ó. Chega timpânico onde não tem líquido, começou o líquido naquele abdômen e começa a massa 6 na percussão. Massa 6 móvel. Aqui, eu estou naquele intermediário. Eu não tenho nem pouquinho nem muito líquido, né? Varia de 1 a 3 litros ali. O líquido livre se acumula nas porções mais declives na cavidade peritoneal, quando o paciente se coloca em um dos decúbitos laterais para aquele lado onde o líquido vai se dirigir. Se eu tenho líquido na minha cavidade e eu fico no decúbito lateral esquerdo, o líquido vai para onde? No esquerdo e o direito fica livre. Se eu viro para o decúbito lateral direito, o líquido vai para a direita e o esquerdo fica livre, dependendo da quantidade de líquido que tem. Às vezes nem fica, né? Muito bem. Uma primeira percussão será feita no flanco direito em direção ao esquerdo, com o paciente de decúbito lateral esquerdo. O líquido acítico ali acumulado vai propiciar a mudança do som timpânico para o som maciço ou submaciço daquela região do líquido, onde começa o líquido naquele abdômen, tá? Você vira, faz o contrário, como eu acabei de explicar para vocês, você vai conseguir delimitar também. Olha lá, ó. A C6 móvel. Olha lá, o líquido está aqui, o paciente está em decúbito dorsal. Aqui o paciente está em decúbito dorsal, tá vendo? O líquido fica lá, ó. Virei o paciente para decúbito lateral. O líquido vem todo para cá. Aqui vai ficar maciço, aqui não. Vira o paciente agora para decúbito lateral direito. O líquido desce todo para o outro lado. Quando identifica, professor, essa diferença do som, é necessário depois pedir algum exame para confirmar a presença de líquido ou não? Só pela percepção? Você faz exames, exame complementar, exame de sangue, exame de imagem, para poder confirmar isso aí, tá? Olha só. Como que eu vou diferenciar ascite de uma massa, por exemplo, nessa região? Aqui, imagina que a paciente tem um tumor ovariano, tá bom? Eu falo, será que isso aqui é ascite, hein? Tá maciço também aqui. Será que isso é ascite ou é um tumor? O tumor não movimenta. Perfeito. Ele vai ficar na mesma localização. Eu viro, a maciça fica do mesmo jeito. Entenderam como eu consigo identificar o líquido? E a gente tem o sinal do piparote. Esse aqui
O paciente, a gente vai colocar, o paciente está indo no dorsal. A face palmar de uma das mãos é posicionada em um dos flancos. Olha lá. A seguir, a ponta do dedo médio, dobrado, ele é um peteleco, gente. Peteleco mesmo a gente fala, né? Dobrado é apoiado em estado de tensão contra a face palmada, o polegar disparado contra o outro flanco. A mãozinha está aqui e eu vou disparar o peteleco do outro lado. E eu peço o paciente colocar, ou outra pessoa colocar a mão aqui na região do meio, na região medial do paciente. O abalo produzido pelo pitaróide produz pequenas ondas de choque no líquido lacítico, perceptíveis na palma da mão, colocado no flanco oposto. Eu vou fazer a manobra aqui desse lado e eu sinto a ondinha na mão que está lá do outro lado. Não é uma onda gigante não, tá? É uma onda bem tênue, bem delicadinha, você girando sua mão lá. Ó, viu? Faço o petelecozinho aqui e eu sinto a onda na outra mão. É fácil de observar esses sinais em paciente. Paciente? Não. Tudo no obeso é mais difícil. Tudo, absolutamente todo sinal semiológico no paciente obeso ou naquele paciente que é muito hipertrofia muscular, tudo é diferente. De nós somos normais, assim, com relação a normais não. Com relação tipo, o paciente que tem hipertrofia, aqueles pacientes que são autorofilistas, ali é muito difícil você ver aqueles pacientes, gente. Pela palpação, pelo exame físico. Você vai ter que ter uma de médicos complementares mesmo, tá? O paciente que é muito obeso, obesidade mórbida, é muito difícil, dificulta muito o exame físico da gente. E a gente tem a manobra do rechaço, né? Essa manobra do rechaço, ou sacadê, a gente vai ter com as pontas digitais apoiadas sobre a parede abdominal do corpo direito do epigástreo. A gente vai executar ligeiros impulsos de demolição, que vão afastar a camada líquida, permitindo sentir o fígado que se projeta no corpo da mão. Eu vou tentando ver se eu sinto o líquido da minha mão, tá? Do lado do rechaço. Essa imagem é bem bonitinha, imagina aqui, ó. Eu vou tentando palpar o fígado, você sente uma coisa mais amolecida. Vai lá e encosta, você vê que tem alguma coisa líquida naquela cavidade. Jordano, da outra maneira que eu mostrei para vocês, já não falei, na região tanto com a lateral da mão, quanto com o punho fechado, tá bem? Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, esse quadrinho é legal, eu trago para vocês assim, ó, sinal semiológico e significado correspondente. Sinal semiológico, como que eu pesquiso e o significado patológico que ele pode trazer para mim. Bem bonitinho. Isso aqui vocês aqui vão estudar, vou dar isso aqui para vocês. Tá? Muito bem. Então a aula hoje foi rica. A aula foi rica de conhecimento hoje. Agora tem que mostrar para vocês o que tem que despertar em vocês. Saber, conhecer, identificar cada um desses sinais. Tá bom? E isso é ser médico. Isso é fazer medicina. Isso é o que diferencia você de qualquer outro profissional. É o que diferencia, é o teu conhecimento aprofundado da patologia. Se eu colocar... Gente, vocês acham... alguém aqui na sala é enfermeiro? Fez enfermagem? Vocês quando estudam, vocês estudam esses sinais também, mas não com essa profundidade. Não é assim. Então é o que diferencia o médico do técnico, do enfermeiro, por exemplo. É o que diferencia o médico do físio, por exemplo. Tá? Cada um sabe a sua área. Se eu colocar a Vanessa, vamos aqui, vamos fazer uma como é que chama? Uma corrida não. Contando o tempo, como é que chama? Quando a gente vai mandar a pessoa fazer uma competição. Pronto. Vanessa, vamos ver quem vai achar primeiro, vai pegar o paciente de primeira para verificar uma punção venosa. Eu vou morrer, mas já fez. Eu estou respirando ainda, mas já pegou. Porque a parte prática dela é essa. Eu sei a teoria, eu sei tudo tal. E o que eu fazia quando eu estava no meu internato? Eu grudava na técnica.
ele levava lanche, ele levava chocolate. Quer agradar médico, quer agradar servidor da saúde, leva comida. É isso que a gente quer, que está presa aqui no hospital. A pessoa chega com um bolo de chocolate, meu Deus do céu. Chega lá com uma maçã, é legal a maçã, né? Mas chega assim com um bolo de chocolate, chega com um salgadinho, chega uma coisa desagradável. Aí claro, você fala assim, ó. Se eu chegasse para a Vanessa e falasse, Vanessa, eu sou interna, quando ela trabalhando lá como técnica, ela fala assim, Vanessa, a senhora me ajuda, bem educada, eu chamar a senhora. Ela que fala, não quero me chamar senhora não. Eu falo assim, a senhora me ajuda a funcionar uma veia? Eu queria aprender. Pronto. A Vanessa vai falar, poxa, ela está me admirando, ela já gostou do meu trabalho. Primeiro, nessa visão, ela me pedir ajuda. E eu vou ajudar com todo prazer. Agora, se a pessoa chega com prepotência, a Vanessa dá um chute. Né? Fala, sai daqui, vai mais pra frente. Então, a gente tem que ser humilde. Tem que ser humilde, tem que saber agradar, tem que ser educado, cordial. Né? Porque assim, o pessoal da equipe de enfermagem dos hospitais, eles não são muito bacanas com os internos, não. Porque tem muito interno que chega cheio de autoridade. Colocou aquele jaleco, ele já acha que ele é sei lá quem. Não sei quem ele pensa. Quem ele é, não, sabe? Aí quer aprontar as pessoas, quer ser respeitoso. E acaba que hoje todo mundo paga por esses maus que tentam lá. A gente tem que desmistificar isso daqui, tá bom? E aprendam com todo mundo. Quer mexer em aparelhos de parte pulmonar? É físio, não é médico. É físio, vai no fisioterapeuta. Aí o senhor me ajuda para eu poder entender como é que mexe isso daqui? O médico sabe por ele. Mas coloca o médico no físio, o físio dá um banho no médico. Com relação a essa parte respiratória. É claro que o físico é a parte respiratória, né? Então assim, a gente tem que saber dividir e angariar conhecimento pra gente também, tá bom? Então até a semana que vem. Gente, não. A semana que vem eu vou ter chamada. A semana que vem, o pessoal já tá indo agora, será? Ó, a semana que vem é dia 17. A semana que vem eu vou estar num curso. Eu não vou conseguir comparecer com vocês semana que vem. A gente vai deixar essa aula para deixar para marcar mais pro final, tá bom? A gente está passando totalmente em dia. Eu vou deixar para marcar mais no final. Fica pendente uma aula com vocês. E eu vou deixar uma atividade lá no class. Não vou ficar lá no Então tá, mas eu vou deixar isso para vocês aqui que eu quero bem direitinho lá. E aí, se eu conseguir. Então, pronto, eu vou passar isso. Tá? Então, vocês façam o quê? Vocês vão fazer. Façam essa atividade. Vocês viram que a atividade está totalmente relacionada com o que eu falei aqui em sala de aula hoje. Então, vocês vão estudar. E agora eu quero nas doenças. Nossa discussão do dia 26, para fechar, vai ser verificando tudo isso que a gente estudou nas doenças que eu falei para vocês que eu vou cobrar. Porque na prova é caso clínico daquelas doenças que eu vou encaixar tudo isso que a gente está aprendendo até aqui. Tá bom? Então eu estudo dessa maneira. Tá combinado? Tem urinário também? Como? Tem urinário, né? Tem. É gênito urinário, é abdômen e gênito urinário. Tá bom? Aproveitem a semana que vem para estudar. Aproveitem. Dia 26 a gente vai fazer a nossa aula e eu vou trazer para vocês aqui com relação à avaliação, tá? Bota tudo no boleto. Vamos colocar lá. Beijo, só vai chamar. Você tá gravando essa aula?